Bom, então vamos lá novamente. Paramos na parte da gengiva interproximal. Gengiva interproximal, como já dito antes, é essa parte das ameias. O outro manequim tá dentro da bolsa, então deixa eu parar. Bom, qual que é a forma no caso? A forma vai acompanhar os espaços interproximais do dente. Vai acompanhar, então, o que? A anatomia do colo dentário. Como funciona isso? Bom, nos dentes anteriores, ela é piramidal. Já nos dentes posteriores é um formato de cela. Bom, ela no caso ela é achatar com picos vestibulares, na parte vestibular, né, no caso, e na parte lingual tem como se fosse uma depressão, que é o que nós chamamos de cowl, porque é uma denominação em inglês para poder falar sobre os vales, na parte dos dentes posteriores, né? Bom, essa gengiva interproximal, ela é composta pelo quê? Ela é composta pela gengiva inserida e também pela gengiva livre. O que mais que a gente precisa saber? Deixa eu mostrar aqui o desenho para ficar mais fácil. Olha aqui, tá vendo? A parte interproximal aqui, ó. Isso daqui é como se a gente estivesse vendo o dente na parte de contato, entendeu? Olha aqui, tem esse valezinho. E esse valezinho ajuda o quê? Ajuda a ficar material ali. Isso faz com que eu tenha, no caso, tártaro nesse lugar, porque tem um maior acúmulo de placa, não é mesmo? Isso vai favorecer essa anatomia desse vale, no caso, ou seja, a anatomia do cowl, vai favorecer o quê? A penetração de toxinas dentro da nossa gengiva, né? Penetração de toxinas no periodonto. Bom, algo que eu preciso saber é que é um epitélio não queratinizado. Se ele não é queratinizado, então eu sei que é o quê? O quê? Células que estão com vitalidade. Porque quando é queratinizado são células sem vitalidade, então a gente tem que ir associando, tem que ter essa maldade de associando uma coisa com a outra. Então bora lá. Bom, na região posterior é o que eu já havia falado. Tem o formato trapezoidal nos pontos de contato. Bom, gengiva inserida. Vamos pegar um pouquinho sobre a localização dela no caso. Coronalmente falando, é na ranhura gengival. E já apicalmente falando, é a junção muco-gengival. Bom, qual que é a textura dessa gengiva inserida? A textura dela, no caso, ela é rugosa e também é firme. E outra coisa que eu preciso saber é que ela é pontilhada em 40%, no caso. Bom, outra coisa que eu preciso saber também é sobre a questão da cor, para poder saber se o meu cliente está com o periodonto saudável ou não. Porque em todos os casos ela vai ser rosácea assim? Bom, nem em todos os casos. Porque vai depender o quê? Da melanina, da quantidade de melanina que meu cliente tem. Então, por isso que em alguns casos ela vai ser um pouquinho amarronzada, enfim. Bom, a consistência. Agora, sobre a consistência, isso daí vai ser sempre em todos os casos que ela estiver saudável. A consistência dela, ela é firmemente inserida ao osso e ao cemento. Pelo que ela é firmemente inserida? Por fibras. Isso fica onde? Na inserção conjuntiva, certo? Isso cai bastante em provas de concursos. Então, também cai bastante na prova que nós vamos fazer, que são provas de concurso, né? Então, vamos lá. Bom, vamos pesquisar um pouquinho, então. Fica aí como tarefa pesquisar sobre o periósteo e a gengiva inserida, certo? Porque não dá tempo de falarmos aqui, enfim, que temos que ser rápido e ligeiro, igual o quê? Rápido e ligeiro igual o ataque do Cruzeiro. Ei, Maristânia, vamos lá, gente. Bom, na ranhura gengival são onde ficam as fibras. Eu preciso saber disso, eu preciso lembrar disso, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora da anatomia microscópica, ou seja, a anatomia que eu vejo com o auxílio do microscópio. Nós vamos falar um pouquinho dessas digitações aqui, ó, vou colocar bem perto para dar para vocês verem. Tá vendo? Olha, o encontro de dois epitélios. Bom, o epitélio gengival no caso. Vamos falar dele. Epitélio gengival externo, eu tenho o epitélio sulcular e o epitélio juncional. O epitélio juncional
o epitélio gengival externo, no caso, ele é separado do conjuntivo. Pelo quê? O que que separa o epitélio gengival externo, no caso, do conjuntivo? É a lâmina basal. Ela vai separar os dois. Ele tem digitações, e aí você lembra de dedo mesmo, porque é o que eu mostrei aqui. Tá vendo as digitações? E essas digitações são digitações conjuntivas. E ele também tem a parte das digitações epiteliais, tá vendo aqui, ó? Sei que tá bem pequenininho, enfim, mas tem mais nos livros, também na apostila, enfim. Bom, quando eu falo, algo que nós já falamos anteriormente, quando eu falo que não tem vitalidade, eu estou falando que ele é queratinizado, certo? Agora, se eu falar que ele é paracetinizado, significa que ele tem queratina e, embora ele não tenha vitalidade pulpar, desculpa, gente, embora ele não tenha vitalidade celular, quer dizer, o núcleo da célula ainda está ali, certo? Tem um núcleo celular. Gente, quando faz ao vivo, entre aspas, né, tem esses erros assim mesmo, então vamos lá, o importante não é errar na prova. Bom, a camada basal, no caso, a camada basal ela é a parte mais importante. Por que que ela é a parte mais importante? Porque é nela que eu vou formar outras células. Então, a camada basal é a parte mais importante. Não posso esquecer isso de forma alguma, certo? Bom, a camada espinhosa. Essa parte aqui, quem já brincou de pegar aquelas sementes de mamona e juntava uma na outra para fazer uma bolinha, vai lembrar dessa camada espinhosa. Por quê? São células unidas por desmossomos, elas ficam todas unidinhas assim, entendeu? E a camada granulosa? A camada granulosa é a parte, no caso, que tenho grande quantidade de queratina. E eu tenho também a camada córnea. Qual camada é essa? É a camada mais superficial. É a camada que eu tenho as células mortas, que ficam na superfície, certo? Bom, então vamos lá. O epitélio gengival externo, vamos falar mais um pouquinho dele. Queratinócitos, no caso, respondem a 90% do epitélio. E os outros 10% eu tenho as chamadas células claras, que são o quê? Os melanócitos, as células de Langerhans, que são, no caso, correspondem, né, à resposta imune contra os agentes bacterianos, fazendo o quê? Fagocitose, ó. Fagocita, meu amor, fagocita. Entendeu? Só lembrar disso. A gente tem que fazer essas palhaçadas aqui pra vocês lembrarem na hora da prova, entendeu? Só não vale começar a rir, porque aí o professor chega, o que você tá rindo, menina? Não, tô lembrando da doida da Lorraine. Não vale isso, né, galera? Poxa, não vai quebrar minha imagem assim, né? Somos frientes. Bom, vamos lá. Algo que é interessante saber. O que vai determinar o biotipo gengival? O que determina isso? É se o indivíduo, no caso, ele é longilíneo ou se o indivíduo ele é curvilíneo, certo? Bom, vamos parar por aqui, depois a gente continua no vídeo 3 sobre o epitélio sulcular. Então, vamos lá, vem comigo.